Então, com relação à sustentabilidade, uma coisa interessante que eu encontrei, que há vários movimentos relacionados à sustentabilidade, tanto por órgãos como a ONU, ambientalistas e grupos religiosos. Nós podemos encontrar, por exemplo, no catolicismo, que aconteceu a campanha da fraternidade em 2004, onde o tema foi Água, Fonte da Vida. Então, nessa campanha da fraternidade participaram várias pessoas do meio religioso, como o Papa Bento XVI, Leonardo Boff, Frei Beto, Padre Marcelo Barros, Padre Josafá Carlos Siqueira, dentre vários outros. E eles falavam assim que nós não podemos ficar indiferentes ao desequilíbrio ecológico, que transformará o ambiente que nós vivemos em um lugar inabitável e hostil para a nossa sobrevivência. E um ponto interessante também, uma obra interessante que eu encontrei foi esse, Laudato Si, ou seja, Louvado Sejas, escrito pelo Papa Francisco. E ele fala bastante sobre a natureza. O título é Louvado Sejas, sobre o cuidado da casa comum. Então tem textos bastante interessantes para reflexões sobre o cuidado da casa comum. Então ele fala que nós temos um desafio urgente em proteger a nossa casa comum, que envolve toda a família humana, para um desenvolvimento sustentável e também integral. Ele se refere nesse livro também a Francisco de Assis, que ele foi um exemplo por excelência, pelo cuidado que Francisco de Assis tinha pela ecologia, pelas plantas, pelos animais, pelos seres humanos. Então ele deu uma atenção especial à criação de Deus e também deu uma atenção especial pelos mais fracos, mais pobres e os abandonados. Nós podemos compreender também que esse abandono não precisa ser apenas aos que vivem nas ruas abandonados, mas também aqueles que vivem abandonados em suas próprias casas e também aqueles que se abandonam a si próprios, que nós podemos ajudar de alguma forma dentro das nossas capacidades, dos nossos entendimentos, das nossas limitações. Nós podemos ajudar a cuidar da criação de Deus. E assim nós podemos ajudar a cuidar do meio ambiente, da natureza, a qual nós fazemos parte, onde nós estaremos nos ajudando também, pois fazemos parte da mesma família. O budismo tibetano, sob a representação do Dalai Lama, ele apresentou um texto denominado ou intitulado Uma abordagem ética da proteção ambiental. Ele fala sobre a proteção da natureza. Ele fala que a natureza ela é destruída por causa da ignorância, cobiça e falta de respeito para com os seres vivos do planeta. Então, se nós começarmos a ter mais sabedoria, nós reduziremos a nossa cobiça e a falta de respeito também. E estaremos beneficiando a nós mesmos, sendo pessoas melhores e teremos menos sofrimentos, assim como beneficiaremos a natureza que nos rodeia. E no próprio judaísmo, existe um texto de Newton Bonder, um rabi, onde ele fala que os domingos precisam de feriados. Ele se relaciona ao Shabat, que é o descanso que os judeus têm aos sábados. Ele fala que a natureza também precisa de um descanso, precisa de uma folga, precisa de uma pausa. Então, assim como a noite é uma pausa, no texto do Newton Bonder, ele diz assim, assim como a noite é uma pausa, o inverno é uma pausa, onde não há pausa, a vida se extingue lentamente. Então aqui está um ponto para nós refletirmos sobre o trabalho e o descanso. Se apenas trabalharmos e não tivermos um tempo para o descanso, em algum momento entraremos em colapso, assim como a natureza. Então em religiões africanas também, eles falam assim que a natureza é sagrada. Ele fala sobre nós valorizarmos tudo o que existe, porque tudo foi criação de potenciais superiores e nós devemos tratá-lo como um ambiente sagrado. No caso do Espiritismo, eu busquei uma obra do jornalista André Trigueiro.
Espiritismo e Ecologia. E o jornalista André Trigueiro, ele fala que o Brasil é o país que concentra o maior estoque de água doce, superficial, representado pela bacia do Rio Amazonas, e também subterrânea, representado pelo aquífero Guarani. Ele diz que nós temos a maior diversidade biológica e a maior disponibilidade de solo fértil do planeta. Então torna a cada um de nós, brasileiros, responsáveis pela preservação e pela sustentabilidade desses recursos preciosos, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista moral.